hoje a gente tem aqui o professor, o grande mestre aí, Mário Neto, que é um expert em alinhadores, com uma experiência de mais de uma década em alinhadores, e é o consultor técnico, né, da New Aligner, que a New Aligner são os alinhadores da New One Orthodontics. É muito importante você ter alguém de confiança do outro lado, né? De preferência um ortodontista, lógico. Então, assim, a empresa oferecer isso para que o seu paciente ele seja contemplado. Então, assim, como seria bom se a gente tivesse todos os nossos professores, né, de especialização e de mestrado, de doutorado, enfim, quem continua estudando, se eles estivessem disponíveis para a gente trocar ideias sobre os casos. Então, a ortodontia digital, ela trouxe isso para a gente, e os alinhadores levam naquela caixinha preta do New Aligner toda essa conversa que a gente tem pelo WhatsApp, as informações que são postas no site, e quem vai se beneficiar no final, lógico, é a sociedade, é o paciente, e claro, o nosso colega que vai ser também contemplado com mais pacientes e bons resultados, né? Mas para que tenha um bom resultado, e eu tenho visto muito isso também, Cláudio, é que a gente entrega rápido tudo, né? Quando eu digo a gente, eu digo nós, né? A New One Orthodontics, os planejamentos, o acompanhamento, está tudo sendo de uma forma muito bacana. Mas, às vezes, está voltando, e aí eu queria conversar sobre isso hoje, que é exatamente o tema, o que fazer para otimizar esse processo, ser mais eficiente. Então, o paciente geralmente já pagou, né? Você fecha o caso, eu sei que todo mundo que curte os New Aligners e a New One Orthodontics, a maioria trabalha com preço fechado, então, a partir do momento que você já cobrou e já pagou, é lógico que o paciente ele fica ansioso pela chegada dos alinhadores, né? Então, eu tenho visto muito cuidado na hora de mandar os exames, e aí eu quero deixar claro quais são as informações que são básicas para que tenha um planejamento rápido, que já chegue para o colega revisar, já mostre para o paciente e já comece o tratamento, né? Então, a primeira coisa é a informação, né? Na hora que você está passando para o técnico, no caso da gente aqui, todos os ortodontistas, né, Cláudio, que é um grande diferencial, ortodontistas digitais, planejando. Deixa eu te falar só assim, nessa introdução, Mário, a gente não perde aí o foco depois, aí voltar nisso depois da informação. Claro, é um bate-papo, Cláudio, vai lá. Eu e o Vicente, Mário, desde o início, nós somos ortodontistas, nós sentamos no mocho, a gente atende um grande número de pacientes e a gente vem o tempo todo, desde o início da New One Orthodontics, que nós começamos a trabalhar juntos, eu e o Vicente, a gente sempre quis oferecer o melhor. Parece uma coisa meio utópica, ou um chavão, alguma coisa que não é real. Mas quem acompanha a gente desde o início e vem acompanhando, sabe que a gente, o tempo todo, a gente quer oferecer o melhor para o dentista. Por quê? Porque com isso, ele consegue oferecer o melhor para o paciente, ele tem um retorno melhor, e aí ele passa um retorno melhor para a gente, né? Então, a gente só vai ter sucesso se os nossos dentistas tiverem sucesso. Então, essa preocupação o tempo todo. Quando a gente vê que algumas empresas trabalham com técnicos fazendo as movimentações, ensina para o técnico, ó, tem que colocar o dente assim, o outro assim, o outro assim. A nossa preocupação, primeiro, foi aprender, eu e o Vicente, a trabalhar com isso, né? E depois trabalhar com os alinhadores. E depois buscar pessoas altamente capacitadas. E quando a gente conheceu o Mário, eu fechei o negócio com o Mário em meia hora e no começo da conversa já foi o negócio, está fechado e vamos que vamos, né? Então, a gente tem a certeza que hoje a New One Orthodontics, junto com o New Aligner, ela oferece o melhor possível em várias coisas. E uma delas é esse rapaz aqui embaixo.
E quando você fala do técnico, a gente tem técnicos, bons técnicos, que fazem uma preparação para que eu e os ortodontistas digitais, que são plenas, é como um avião, tem aquela turma toda que abastece, que deixa tudo em ordem, entra na cabine e fala, e aí, piloto, tá tudo certo? Pronto. Então, ele ali começa a pilotar. Para que a nossa mente de ortodontista esteja focada exatamente no que a gente sabe que é clinicar e sentar no mocho, como você falou, né? O que vai ser melhor para o colega nesse planejamento digital? Então, a gente pensa na hora que está fazendo o planejamento, com radiografia aberta, com escaneamentos, com o histórico de quando que ele entrou, a gente pensa no colega como se fosse a gente. Então, a gente sabe que tem que ser rápido, porque o paciente, às vezes, falta pagar uma parte, e aí tem que entregar logo, ou então já está preocupando o colega, né? Cara, eu já paguei e não entregou. E a gente sabe que tem que entregar o que a gente ofereceu no planejamento. Então, alinhadores têm ainda essa complexidade, e eu canso de falar os meus erros, né? Então, para isso, já entrando no que eu gostaria de falar mesmo, boas informações, seja no site New Aligner, ou em qualquer, para a gente não ser, para a gente não contemplar os colegas que usam outros sistemas também e ajudar com informação, né, Cláudio? Uma informação bem passada para quem vai fazer o planejamento é um grande diferencial. Então, assim, a New Orthodontics tem no site uma opção que é deixar a critério dos ortodontistas da New Orthodontics. E isso é fantástico, porque até o colega que não tem um conhecimento tão amplo com alinhadores, ou até mesmo na ortodontia, ele vai ser capaz de entregar bons resultados quando ele opta por isso, sabe, Cláudio? Porque a gente coloca em prática ali a nossa experiência, o know-how, o que a ciência está falando, a gente coloca em prática e liga para o colega e oferece aquilo. Mas para que a gente tenha isso, é importante ter um bom escaneamento também. Então, as informações, lá no site New Aligner, ou em qualquer site, né? Mas, lógico, vamos dar preferência a New Aligner, já está bem claro aqui por que dá preferência, né? Os grandes diferenciais. Lá, colocar o que fazer e como fazer. Então, isso até o Vicente vem batendo muito, você também. Porque a gente não quer, é muito triste quando a gente pega um planejamento, Cláudio, e a gente tem que recusar e dizer, não, não tem as informações que a gente precisa. Ou então, não, o escaneamento não está legal, sabe? Então, isso é muito triste, porque o colega vai ter que marcar o paciente para fazer um outro escaneamento, e aí já se vão mais, pelo menos, o dobro de tempo, né? Então, informações, o que fazer? Inclinar os dentes superiores. Como fazer? Dando torque. Se você tiver esse entendimento, você diz como. Não se preocupa que tanto o software que a gente usa, quanto o conhecimento que a gente tem embasado na ciência, a gente vai alertar. Tipo, olha, esse movimento é um movimento que merece um pouco mais de cuidado e tal, e a gente tenta entregar o máximo. E como fazer, né? Lógico, o que fazer e como fazer, que são as preferências clínicas do doutor, né? Do meu colega. Como você quer fazer? Isso vai deixar com a sua cara. Apesar de eu estar fazendo, os ortodontistas digitais aqui da New Orthodontics estarem fazendo os planejamentos, fica com a sua cara quando você deixa claro quais são as suas preferências, do que fazer e como fazer. Isso é importantíssimo. Outra coisa importantíssima, tão importante quanto, Cláudio, é o escaneamento. Então, se você me permite, eu vou tentar virar aqui um pouco o celular. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, acho que está dando para ver aí, não está? Perfeito, perfeito. Tá. Então, olha só, pessoal, escaneamento para alinhador, ele não pode vir com contenção fixa, tá? Então, é lógico que a gente sempre se preocupa de como vai ficar o caso. Por exemplo, se eu for tirar a contenção, Mário, e é um retratamento, ou então ele terminou a parte fixa, e eu quero finalizar agora com os alinhadores New Aligners, o que eu vou fazer? A gente indica sempre que remova todos os acessórios fixos e não ponha contenção fixa.
Ou então você pode até pôr a contenção fixa, mas você vai escanear antes e aguardar depois, tá? Então, assim, remove contenção fixa. Parece o básico, mas isso é muito importante, sabe, Cláudio? Porque... Mas a contenção, Mário, contenção fixa só se não for ter movimentação no inferior, não é isso? Não, na verdade você tira a contenção de onde você quer movimentar, ou qualquer acessório, ou inclusive, por exemplo, um tratamento restaurador. Para matar a charada aqui do escaneamento, o que for mudar no formato do dente tem que ser feito antes do escaneamento, tá? É óbvio, né? Porque senão o alinhador não vai encaixar ou não encaixa muito bem. Então, nesse caso aqui especificamente, o colega enviou com a contenção fixa. Aí a gente passa o transtorno, e é muito chato isso de pedir para remover. Ah, Mário, mas o mundo digital é cheio de tecnologia, será que você não consegue remover isso aí? Olha, vou ser bem sincero com você, olha só, esse colega mandou com resinas e tubos. Então, aqui, você imagine que vai um alinhador aqui em cima. Ah, Mário, mas o mundo digital você consegue mudar. Bom, tudo bem. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, só para vocês verem que é possível, sim, a gente fazer algumas alterações na malha, tá? Olha só, que beleza, que legal, né? Mudou. Acabei removendo ali. Mas, olha, isso aqui não é a face do dente. Então, como a gente já sabe que os alinhadores, eles promovem, sim, uma boa movimentação ortodôntica, mas tem suas limitações, quanto mais fiel à posição do dente, ao formato do dente for esse alinhador, para que a gente consiga fazer a mecânica de alinhadores, né? Chega para a gente algumas documentações e fala, pô, mas não vai até o segundo molar, não precisa ir até o segundo molar, aí não escaneou o segundo molar. Aí, se você faz o alinhador até o primeiro, corre-se o risco de você ter uma extrusão do segundo molar, né? Porque o paciente vai usar durante, sei lá, 6 meses, 7 meses, de primeiro molar, né? Tanto superior quanto inferior. Se a placa se o alinhador tem 0,7, quer dizer, 1,5 milímetro de distância entre os segundos molares, isso pode ter uma extrusão. Então, a gente tem que ter as informações como ele estava mostrando, e continua aí. Uma documentação muito bem enviada, né? Inclusive, eu até pegando o seu gancho de não escaneou o segundo molar, eu estou dando esse outro exemplo aqui desse caso do colega que enviou, e não só pela possibilidade de destruir, tá, Cláudio? Porque às vezes a gente tem como minimizar esse efeito de extrusão colocando o plástico só até a metade do segundo molar, vamos dizer assim, sabe? Se ele ficou como esse aqui, que não foi totalmente escaneado. Mas olha só esse caso aqui. Se o colega quiser alinhar esse molar, quem vai servir de ancoragem para poder trazer esse molar para o alinhamento, né? Então, se você não escaneia o segundo molar, você vai perder a oportunidade de ter mais plástico servindo de ancoragem nos dentes adjacentes ao que você quer movimentar também. Então, já fica logo outra dica para o pessoal aqui. Olha, pessoal, Mário, mas eu não tenho programa de escaneamento. Às vezes, até nos programas do Windows e do Mac, já vem na raiz para abrir STL. Então, o mínimo que eu sugiro, claro, não precisa também fazer isso, se não quiser. Pode mandar o escaneamento para a gente e a gente, em 24 horas, a gente diz se está bom ou não. Mas, se você tem uma equipe, se você gosta de tecnologia também, pede ao centro de documentação, ou se você faz os seus exames, para escanear todos os dentes, tá, pessoal? Tem que escanear dente, tem que escanear a parte inferior, fundo de saco, enfim. Mário, mas por que isso daí é tão importante para você? Durante o tratamento, a gente pode sim utilizar, e isso é importante o pessoal saber, se sua preferência clínica for do recorte do alinhador reto, né, Cláudio?
Então, o pessoal da New Orthodontics faz o recorte reto para você. Se você não escaneou bem aquela gengiva, aí seu alinhador não vai ter uma boa adaptação, tá? Então, eu quero voltar aqui naquele caso quando acabei cortando a live aqui, Cláudio, porque, enfim, a ortodontia digital, ela consegue sim tirar um pouquinho os attachments, consegue sim tirar resinas, como eu dei esse exemplo aqui. Mas aqui não é a face do dente. Isso aqui é uma reconstrução digital. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu precisar de attachment aqui nessa face, olha, pessoal, é possível fazer? Mas a gente está passando aqui o padrão ouro de exame e para que você otimize os seus tratamentos, tá? Então, um bom escaneamento sem nenhum acessório fixo, um bom escaneamento pegando todos os dentes, um bom escaneamento onde não tenha falha nesse escaneamento, e isso você tem que cobrar de quem faz o escaneamento para você. Tá? Ah, Mário, mas você é o cara, muita gente me conhece, até o Fernando estava falando aqui, você é o cara que fala que a ortodontia digital deve ser para todos. É para todos, sim. Inclusive, a New Orthodontics ainda aceita, Cláudio, se na cidade não tiver o scanner? Nós aceitamos os modelos ou as moldagens, né? Com material de adição, né? E desde que na cidade não tenha. Por quê? Nós temos que fazer o padrão ouro. A gente preza por entregar o que a gente vende. E não é a mesma coisa, um escaneamento que uma moldagem. Não é. O escaneamento é infinitamente superior. Então, mande para a gente o escaneamento. Agora, não tem na sua região, nós pesquisamos. Nós somos curiosos, a gente vai pesquisar. Até para poder te orientar. Olha, existe sim. Nós fizemos isso hoje. Hoje a doutora não tinha. Nós fomos lá, pesquisamos e achamos. Né? E até a Silvia, não sei se ela está aqui, a nossa consultora, achou lá, né? Então tem. Então, por que não fazer o melhor? Para economizar 100, 150, 200 reais do seu paciente, aí você economiza, você está economizando para o seu paciente, mas ele não vai economizar para você na hora de te cobrar se o resultado não for tão bom. Então, a gente tem que ter, como já vem o marketing aí, né? A gente não tem que ter pena do paciente quando você está oferecendo o melhor. Não tem que ter pena dele. O melhor é o quê? O escaneamento. Ele vai ter que fazer um investimento de 200 reais. Tem que fazer. Né? Então, ele quer ver... o paciente, quando ele faz pela primeira vez o escaneamento, ele fica impressionado. O consulta odontologia é 60 quilômetros. Aí praticamente fica inviável. Né? Fica inviável. Aí sim, mande o modelo para nós, né? O modelo que a documentação, né, com uma mordida em cera, para a gente saber exatamente como vai ser, porque nós vamos ter que escanear esse modelo, ou a moldagem, tá bom? Vamos lá, um detalhe também, para o pessoal que não tem scanner intraoral na cidade, para facilitar também a sua vida, porque esse transporte de modelo e de moldagem, apesar de que eu, Cláudio, eu até confesso a você, eu já visitei as maiores empresas de setup de alinhadores do mundo, já fui na Costa Rica, ver o da Invisalign, todo ano eu vou em Dallas, no da Sure Smile, e todos fazem um pouquinho essa reconstrução dos dentes, sabe? Mas, por isso que a gente já está passando aqui. O que a gente quer é o padrão ouro. Se a New Orthodontics está investindo tanto em tecnologia, em pessoas, em planejamentos assertivos, o mínimo que a gente está pedindo no momento para que feche esse ciclo e todos tenhamos excelentes resultados, é realmente que minimize isso e as entregas sejam mais rápidas, portanto, mais eficientes. Porque quando a gente fala em eficiência na ortodontia, a gente nunca pode deixar de incluir tempo de tratamento. E a partir do momento que ele pagou, já está contando o tempo de tratamento. É ou não é, Cláudio? Ele já começa a falar. Ele fala, não, eu comecei em dezembro. Então, se você manda um exame que a gente rejeitou,
E olha que para rejeitar, a gente tem que ter certeza de que não vai conseguir lhe ajudar. Então, se a gente rejeitou, volta e você já perdeu o dobro de tempo. Daqui que consiga marcar o paciente para escanear de novo. Então, eu quero só voltar aqui esse caso para exemplificar bem isso aí, Cláudio. O colega mandou com a contenção fixa. Aí, infelizmente, nesse caso aqui, ele quer fazer movimentação no arco inferior, quer fazer um refinamento. A gente pediu, então, um novo escaneamento, né? E sem a contenção fixa. Aí vem o detalhe. O novo escaneamento veio com as resinas, pessoal, tá? Então, aqui agora já está 3 vezes o tempo de entrega desse planejamento digital e, por fim, um atraso grande também na entrega dos alinhadores, e aí começa toda aquela sequência de insatisfação, né? Então, a resina está aqui nos dentes, o colega errou, não, até estava falando com ela há pouco tempo. Por causa da pandemia, na cidade não podia ir no consultório de jeito nenhum, e a paciente removeu, falou que estava tudo em ordem, que não tinha mais nada, foi direto para o escaneamento e veio com as resinas, tá? Então, aqui a gente já perdeu o dobro de tempo, né, no consultório, o colega. Então, olha só, agora a gente vai tentar remover digitalmente isso aqui. Não é o ideal, vai minimizar muito a assertividade e a previsibilidade, entendeu? Mas o colega está ciente de que e optou por isso, né, aqui nesse momento, tá, Cláudio? Então, só para dar o exemplo mesmo de como a gente pode otimizar esse processo já no início do tratamento, já na hora de enviar os exames, para que as coisas andem mais rapidamente, né? Então, eu repito, eu já vi as maiores empresas de alinhadores, já visitei as empresas e os planos de tratamento todos têm boas equipes, técnicos, inclusive bons técnicos, mas, sobretudo, bons ortodontistas em algumas liderando a equipe, né? Passando a vista em tudo. Mas o que todas têm em comum é esse momento de análise dos escaneamentos. Então, assim, quando um ortodontista está fazendo, às vezes a gente nem coloca porque sabe que não vai ajudar na biomecânica, coisa que um técnico não tem aquela capacitação ali para oferecer. Mas a inteligência artificial e tal. É verdade, está chegando aos pouquinhos, mas ainda não substitui, eu não vislumbro isso. E olha que eu gosto de tecnologia e inovação, eu não vislumbro isso que a gente está fazendo aqui, e um bate-papo com um colega, e passar esse know-how de tantos anos, de tantas experiências do Cláudio, do Vicente, meu na ortodontia digital, para o colega ali, né? Então, a gente falou já das informações, a gente falou também aqui do bom escaneamento, pegando toda a boca, cobre do centro de documentação, fazendo sempre os tratamentos clínicos antes. Tem cárie. Não, eu quero mandar logo para ganhar essa grana logo. Galera, não vale a pena. Faz a restauração antes, pede ao colega para fazer, porque depois, quando o alinhador chegar, ele vai chegar com aquele abaulamento da cárie e você fez nesse intervalo, não vai entrar, você vai perder todo o seu trabalho. Faz tudo, seja honesto, fale firme com o seu paciente, porque você é o ortodontista. Você vai dizer, olha, precisa assim, doutor, mas eu quero colocar hoje. Não vai dar certo. Mostre os casos que você tem tratados, mostre a sua autoridade como profissional de saúde. E naquele momento ali, quem conduz e diz como vai fazer é você, o grande ortodontista, e não o paciente. Ele pode ter as suas expectativas, as suas ansiedades, mas se ele perceber que você é um profissional que é firme, conceituado e que entende do que está falando, ele vai fazer o que você quiser. Até extrair dente, se você pedir. Pode ter certeza, tá? Então, imagine fazer uma cárie e esperar um pouquinho, tá, pessoal? Então, outra coisa importantíssima são fotos de boa qualidade, viu, Cláudio? Fotos de boa qualidade e todas as fotos que precisa colocar no sistema, né? Se você me permite, eu vou virar aqui um pouquinho a tela novamente. Esse caso aqui, no lugar das fotos,
a oclusal superior e a oclusal inferior, o colega colocou um print do escaneamento, tá, pessoal? Então, na hora de fazer o planejamento, a gente percebeu algo estranho aqui no escaneamento, entre os incisivos centrais e inferiores. Está um pouco pequeno, eu vou tentar abrir em outra aba aqui para ver. Agora ficou um pouco melhor, né? Não sei se está dando para ver, mas enfim, não está dando para ver, né? Está muito iluminado. Eu vou até voltar para aquela. Na região antero-inferior, algo parecido com tártaro. Tinha algo parecido com tártaro, mas a gente não sabe se é tártaro. Então, o escaneamento, ele fez da boca inteira. O escaneamento não tinha nenhum acessório fixo. As informações estavam perfeitas, mas na hora que a gente vai segmentar os dentes, você imagina que tem todos os dentes como os dedos da minha mão. A gente precisa dizer que esse é o dedo mindinho, o fura-boca, enfim, pré-molar, molar, a gente tem que dizer isso ao software. Ele até tenta fazer ali bem feito, mas a gente precisa corrigir. E quando a gente se depara com algum anteparo desse, a única forma que a gente tem de saber se é dente, se é tártaro, se é gengiva, se é uma cárie, é pela foto. Então, para a gente não segmentar tártaro, e aí você fez a remoção do tártaro, e lá ficou como se fosse dente, vai ficar aquele espaço, vai ficar folgado o alinhador. Não vai dar certo. Ou então vai dar mais ou menos certo. E aí você vai dizer, poxa vida, o alinhador não funciona. Ele funciona muito bem, o alinhador. Quando a gente diz que ele funciona e para que ele funcione, e a ciência dá esse respaldo a gente, e a gente já sabe muito bem o que faz, inclusive eu quero dizer novamente aqui ao pessoal, para que faça o credenciamento, quem ainda não fez, dos alinhadores New Aligners, porque não é só um credenciamento em alinhador New Aligner. É uma super aula, eu participo, o Cláudio participa, o Vicente participa, principalmente do que o alinhador faz e o que o alinhador não faz. Tá? Então, se você quer saber o que é que ele faz e o que é que ele não faz, entra lá, faz o credenciamento, ou então revisa, para você ter certeza do que ele faz e ele não faz. Mas uma coisa é certa, ele não vai fazer se ele achar que é dente e, na verdade, era tártaro e você removeu. Tá? Então, fotos, pessoal. Só para finalizar, vou mostrar mais uma vez, Cláudio. Fotos. Aqui tem um lugar que você subir a foto oclusal, não é o print. Põe a foto de perfil, tá? Põe a foto oclusal inferior. Tudo isso vai trazer mais um colega para dentro do seu tratamento. Isso não tem valor. Imagine, você olhou os exames e mais um colega seu com experiência está olhando também. Então, não perca essa oportunidade. Faça isso, tire vantagem do que a New One Ortodontics está oferecendo, que com certeza você vai ter tratamentos ortodônticos com alinhadores muito melhores, mais eficientes e mais rápidos, né, por consequência. Pode falar, Cláudio, só para eu terminar. Não, o que eu ia falar é o seguinte, Mário. Para aqueles que ainda não estão trabalhando com o sistema de alinhadores, eu trabalho com o sistema autoligável e a gente escreveu 3 livros sobre o sistema autoligável e tal. Eu tenho mais de 6 mil casos tratados e as pessoas vêm falar, como assim? Ele agora está focando nos alinhadores? A minha clínica, Mário, eu estou começando 20 casos de alinhador e 2 de autoligável. A grande maioria está sendo TOI, né, que é o tratamento ortodônticos híbridos. E o Vicente deu uma live, fez uma live semana passada falando sobre isso. E as pessoas estão ficando, os nossos clientes, alunos e colegas estão ficando, os elogios são incríveis. Eu estou muito feliz com você, muito feliz com a participação do Vicente, porque a gente está pegando na mão mesmo do nosso colega ortodontista, falando, ó, o futuro não é mais futuro, é agora, e nós vamos fazer assim. Tá vendo esse caso? Esse caso você vai passar o fio tal, vai colar o bracket, tá vendo? Por causa disso, o que você acha? E a coisa vai crescendo junto, que não existe nada igual, então eu estou muito feliz e o feedback está sendo sensacional. Pois é, Cláudio, eu sei como é isso, cara, eu estou me alimentando disso, os colegas falando, obrigado, Mário, poxa vida, isso que... aí eu falo, onde vocês estavam quando eu terminei minha especialização lá atrás, entendeu?
porque era o meu sonho, era contar e não pagar nada mais por isso. Pelo contrário, pagar bem menos do que concorrentes que não dão esse suporte e cobram por aí, entendeu? Então, assim, era o meu sonho, cara. Por que vocês não existiam antes? Mário, mas é muito louco. O ser humano é muito louco. O ser humano é muito louco. Eu fico... Ó, fizeram... Ó, alinhadores é o futuro. O rapaz perguntou aqui em cima, deixa eu ver, o Luiz, né? O escaneamento tem que ser dos dois arcos superior e inferior isolados. Sim, é escaneado superior, escaneado inferior e depois, quando faz o escaneamento dos dois juntos, ele manda junto em oclusão. E voltando, Mário, que a gente fica impressionado assim, a New Orthodontia está dando um curso, um curso de autoligáveis, gratuito. Depois tem um curso de precificação, para você saber quanto cobra, quanto cobrar, por que cobrar, quanto custa a sua hora trabalhada, mostrando todas as vantagens de você trabalhar com esse ou aquele, ou com autoligável, ou com convencional, ou com tratamento híbrido e tal, tudo gratuito. Depois dá uma apresentação de vendas totalmente gratuita, uma apresentação de vendas que você abre no seu computador, mostra para o paciente, e lá na clínica está dando, normalmente eu falo que tem que ser 80% de acerto, está dando 100% de acerto. Agora voltando da pandemia, né? E tá, graças a Deus, olha meu sorriso, alegria. Então, tudo isso gratuito. E a gente sabe que nem a metade das pessoas que deveriam estar fazendo, estão fazendo. Mas vão fazer ainda. Não percam a oportunidade. Com certeza. Com certeza. É isso. Então, eu tenho me alimentado muito com esse bate-papo com os colegas diário. Isso, para mim, Cláudio, é um privilégio, cara. Eu, assim, você falou que tem 6 mil casos tratados, eu 4 mil, mas também você tem o dobro de minha idade, né, cara? Eu vou chegar lá, viu? Pessoal, faz um print aí, vê quem parece mais. Vê aí, pessoal, vamos fazer aí uma enquete. Quem parece mais velho? Então, enfim, Cláudio, isso é um privilégio para mim, cara, compartilhar o que eu sei. E o privilégio maior ainda para o colega, porque ele conta com seus 6 mil casos, com a sua capacitação, os meus 4 mil, vai somando tudo isso e disponibilizando num site com muita tecnologia, com muita inovação, sem falar no acompanhamento de One Control, aqui agora já falando do futuro, né? Mas, enfim, então é importantíssimo ter boas fotos para que a gente consiga participar junto com o colega, e aí que eu quero deixar também registrado que o colega é quem manda. A gente nunca avança o sinal se não for provocado pelo colega. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que o tratamento é seu. Você vai dizer e a gente vai servir, a gente vai ofertar o que você direcionou. Mas aquele colega que olha assim e fala, eu não sei muito, Mário, pelo amor de Deus, pega na minha mão. Como que faz esse caso? Será que eu consigo isso? Será que eu consigo aquilo? Aí sim a gente foi provocado e foi instigado a participar, sim, a entrar no seu consultório e a participar do planejamento do seu paciente. E isso realmente é muito gratificante para mim. Eu estou falando muito isso, porque realmente eu estou muito feliz também, Cláudio, que eu percebi o boom. É um avalanche de casos e de colegas enviando planos de tratamento para a gente fazer, para a gente entregar. Então, eu passo o dia entre atender paciente, que ainda não estou atendendo na minha cidade, mas entre conversar com os colegas o dia inteiro e fazer os planejamentos. Para mim, é um sonho realizado, né? Não precisava nem ganhar nada, não sei nem se falo isso, porque senão você vai querer mudar o nosso... Gostei, está gravado. Está gravado, né, cara? Viu? Então, Cláudio, eu acho que basicamente o que eu queria deixar claro, para não ficar muito pesado também, né? Já estamos chegando perto de 1 hora, essas informações, um bom escaneamento, fotos de boa qualidade, é o básico. O resto, se você sabe como conduzir um tratamento com ortodontia digital, fala para a gente que a gente vai oferecer exatamente como você quer. Se você não sabe, tenha um pouquinho de confiança, vamos todo mundo discutir juntos, aprender juntos, que esse tratamento vai chegar aí na sua casa, naqueles alinhadores lindos, naquela caixinha preta fantástica que você vai mostrar para o seu paciente,
vai fazer selfie, ele vai mostrar para os colegas e todos vamos crescer juntos, rumo ao futuro que o propósito das empresas e das pessoas é o bem comum. Ó, o Mário, o que a gente pode passar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, a New One Orthodontics, o nosso site já está no ar, newone.do.br, não está totalmente completo. Lá dentro você tem, dentro da New One Orthodontics, nós trabalhamos com ortodontia digital, estética digital. Então nós temos os brackets autoligáveis estéticos New Evolution e os alinhadores New Aligner. Só estético, né? Tudo com digital. O que nós temos dentro desses sites hoje? Só para vocês terem ideia e o que está vindo pela frente. Nós temos o New One Control. O que é isso? Você vai ter contato com seus pacientes. Seu paciente, ele vai fotografar, filmar, mandar pelo site para você. Você vai ter todo o controle. Vai aparecer no seu celular. Plim! Olha lá, paciente, não vai ser pelo WhatsApp, a teleodontologia pelo WhatsApp, vai ser direto, você não precisa estar no seu WhatsApp, porque no seu WhatsApp você tem uma série de pessoas, grupos mandando, e aquele paciente é importante e ficou lá para baixo. Então aí apareceu, você entra, vai ver as fotos, você vai poder conversar num chat diretamente com o seu paciente pelo nosso aplicativo, pelo site. A gente tem toda uma conversa, né? Um suporte online, que nós fazemos com horários marcados. Então, vocês vão conversar com os ortodontistas da New One Orthodontics. Né? Você não vai conversar com o técnico ou com o computador. Você vai conversar com o Mário, com o Vicente, comigo e com outros ortodontistas. Então, são alguns dos diferenciais. Mas tem muita coisa sensacional. Você recebe um videozinho de como estava, o antes e o depois. Você consegue mostrar para o seu paciente. E a gente está trabalhando um monte de coisas de marketing para fazer com que você consiga atrair e vender mais.